Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Potencialize Convida. Eu sou a Juliana Rangel e estou aqui hoje novamente para retomar o nosso bate-papo sobre eficiência energética. Bom, você que tem assistido aos nossos programas já sabe que a indústria consome 40% de toda a energia produzida no Brasil. Mas o setor ainda está muito aquém de sua potência em termos de eficiência energética. E existem várias razões para isso, como a gente tem conversado aqui. Bom, uma delas é a vigência de um parque industrial ainda considerado muito antigo e a falta de um direcionamento mais assertivo dos investimentos. A gente conversa sobre esse tema com o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia, ABESCO, Bruno Herbert, e com o diretor financeiro da mesma entidade, Alexandre Moana. Oi, Bruno. Oi, Alexandre. Tudo bem? Bem-vindos. Tudo bem, Bom dia, Juliana? Obrigado aí Juliana. pelo Bom dia a convite. todos os nossos ouvintes aí. É um prazer estar com vocês. Espero que nessa próxima hora seja bem produtivo e que a gente possa acrescentar algum conhecimento para toda a nossa população. Isso aí, obrigado pelo Obrigada. convite, repetindo o Bruno, e é importante, né? O setor industrial é um setor muitas vezes esquecido. Nós estamos numa posição que às vezes eu brinco falando que existe a extinção, né, do potencial industrial brasileiro, que está pouco mais de 10% do PIB. Então, tudo que pode ser feito para incentivar esse setor, para nós é muito importante, não só como profissionais da eficiência energética, como brasileiros mesmo. Que bom, é por isso que a gente está aqui. Espero que essa conversa de hoje ajude aí a trazer uma conscientização maior sobre esse potencial. Bom, Bruno, eu queria começar a nossa conversa com você pedindo que você explique um pouquinho sobre o papel e a atuação da ABESCO. Juliana, a Abesco ela foi fundada em 1997, né? Então já passamos da nossa maioridade, vamos dizer assim. Temos mais de 26 anos que estamos atuando no mercado, né, conscientizando não só a população do nosso país, mas também nossos governantes do papel da eficiência energética, né? Uma coisa que muito se fala, até o nosso vice-presidente da República, em declaração ontem, o vice-presidente Alckmin, ele falou exatamente da importância do Brasil crescer e crescer de forma sustentável, né, com energia renovável, da solar, a eólica, né, especial gás, e também falou um pouco do gás natural. E quando a gente fala isso, a gente está falando de geração, né? Só que aí você veja que melhor do que você gerar é você não precisar utilizar. Aí entra o papel da eficiência energética. A eficiência energética é exatamente você tornar o seu parque industrial, ou os equipamentos na sua residência ou no seu comércio mais modernos e mais eficientes do ponto de vista do consumo de energia, de forma que ele realize o mesmo trabalho, desempenhe a mesma função, mas com um consumo menor, né? Então a gente chama que é o primeiro combustível, é aquele que a gente não precisa utilizar, né? Temos várias notas técnicas que informam que chega a ser 12 vezes mais barato você desenvolver um projeto de eficiência energética que você fazer qualquer projeto de geração, né? Então, a ABESCO atua exatamente nesse sentido, conscientizando as pessoas físicas, os comércios, as indústrias e o governo, no sentido de que o Brasil precisa de uma política pública para a eficiência energética bem estabelecida e que o nosso crescimento industrial passa por essa vertente. Perfeito, Bruno. Bom, dentro de tudo isso que você falou, né, existem atores importantes aí que são as ESCOs, né? São justamente as empresas de serviços de energia que têm todo um conhecimento de engenharia e são especializadas em ajudar a promover a eficiência energética e de consumo de água nas instalações dos seus clientes. Eu queria saber do Alexandre como as ESCOs vêm evoluindo ao longo do tempo em termos de inovação tecnológica. Essa é uma pauta muito importante. Dentre os programas internos das ESCOs, fora as ações de eficiência energética, nós temos durante esses anos, dessas décadas de atuação forte das ESCOs brasileiras, os programas de pesquisa e desenvolvimento. Dentro desses programas, não só métodos são criados, tecnologias, hardware são criados, software são criados. Existiram alguns grandes degraus que fortaleceram de forma intensa a eficiência energética. Então, você teve
a mudança das tecnologias de iluminação, que foram os mais fáceis de nós explicarmos para o leigo, né? Desde aquele do grande apagão que nós tivemos em 2001, há 20 anos atrás, 2021, há 20 anos atrás, onde foram obrigadas as reduções de consumo, nós passamos, por exemplo, de lâmpadas incandescentes, depois as fluorescentes compactas, e hoje o LED é a tecnologia, né, do momento. As formas de instalação, tudo que foi criado para que essa tecnologia nova se inserisse, foi intensamente pesquisado e desenvolvido as tecnologias pelas ESCOs. Nós tivemos a entrada da automação, né? Então, no começo dos anos 90, microprocessadores eram itens muito caros. Automatizar uma planta produtiva industrial era uma coisa cara. Muitas vezes nós chegávamos na unidade, né? Eu visitei centenas e centenas de indústrias, principalmente nesse período dos anos 90, e a indústria às vezes possuía um microprocessador para controlar a sua demanda e consumo internos, e eram subutilizados porque periféricos eram caros. Então, eu diria que essa segunda mudança tecnológica gerou um grande desenvolvimento por parte das ESCOs ligadas às indústrias, soluções importantes e grandiosas. Isso tudo pode ser instalado hoje. Como você falou, Juliano, o parque industrial brasileiro é antigo, né? Muitas unidades produtivas brasileiras foram criadas com vinda de indústria de base internacional, quando já não se produzia fora. Então, realmente, o potencial brasileiro de eficiência na área industrial é enorme, assim como ainda existe um grande espaço para pesquisa e desenvolvimento, e as ESCOs estão sempre aí para esse trabalho. São elas que vão trazer todas essas atualizações, né? Bom, a gente falou um pouquinho aí da importância das ESCOs, né, para a indústria, e agora eu queria ouvir do Bruno qual é a importância da indústria para a consolidação dos negócios das ESCOs. Juliana, veja, você na sua introdução, né, que foi muito bem fundamentada, você já colocou um dado muito importante, que é 40% do consumo de energia no Brasil vem por parte das indústrias, né? Então, quando você vê, esse é um mercado gigantesco, né? Por mais que a gente tenha uma quantidade razoável de ESCO no nosso país, entendeu? O desenvolvimento dessas empresas ainda está muito embrionário, vamos dizer assim. Ela pode se desenvolver muito mais, não só em quantidade, mas em volume de negócios, né? Então, eu acho que a indústria é esse celeiro, sim, de oportunidades, né? Onde, obviamente, o consumo de energia é premente, quer dizer, você não pode fugir dessa realidade, o consumo de energia vai existir, né? A gente sabe que, como tivemos ano passado aí uma questão toda envolvendo bandeiras tarifárias, então o custo da produção final, quer dizer, o produto que chega na mão do consumidor, ele depende do custo de produção, e a energia elétrica, né, faz parte desse custo de produção. E aí, aliado a isso, você tem um parque tecnológico, né, de industrial mais antigo, vamos dizer assim, onde os motores, né, que são os maiores consumidores de energia dentro dos grandes parques industriais, as caldeiras, né, tudo que você usa, no caso dos hospitais, os autoclaves, entendeu? Tudo que consome energia de forma muito intensa, já tem alguns anos de que esses equipamentos estão no mercado. E a gente sabe que, por exemplo, no caso do motor, 96% do custo do motor ao longo da vida útil dele é o consumo de energia e manutenção, e 4% é o custo de aquisição. Em outras palavras, o OPEX é 96% e o CAPEX 4% apenas, né? Então, isso é um mercado gigantesco. Então, por isso que a indústria realmente tem uma importância muito grande para as ESCOs, mas o contrário eu acho que é muito mais verdadeiro, né? As indústrias vão precisar muito do serviço das ESCOs nos próximos anos para ter uma redução de custo, não só fazer, muitas delas optaram agora pela geração própria, né, através da energia solar, né, mas a gente sabe, eu continuo dizendo, a geração é muito mais cara de que você utilizar equipamentos mais eficientes e não precisar gerar aquela energia, né? Então, esse é o contexto que a gente se encontra hoje no Brasil. Então, do ponto de vista ambiental, faz todo sentido, né? Por que é que eu vou ligar uma termoelétrica se eu tenho
posso economizar energia a ponto de não precisar ter essa demanda nacional. Sem dúvida. Bom, Alexandre, pegando esse exemplo agora que o Bruno deu, né, que ele comentou que 96% do custo do motor é consumo de energia enfim, da falta de atualização do nosso parque industrial, eu queria falar um pouquinho com você sobre recursos que hoje existem e que são disponibilizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, justamente para investimentos em eficiência energética. De todos esses recursos, só 4% hoje desse fundo vai para projetos que são utilizados pela indústria. E esse tema foi até recentemente debatido numa série de workshops promovidos pelo Potencialize, que contaram com vários e diferentes atores desse setor. Eu queria entender qual é o diagnóstico da ABESCO, né, e quais as sugestões para que a gente tenha um uso mais proveitoso desse recurso. Por que só 4% hoje desse dinheiro está indo para a indústria? Tá, o que eu vou falar agora é um tipo de desmistificação. Vai ter gente que pode não concordar. Eu vivi um momento onde, como você citou, o programa regulado pela ANEEL, né? Regulado, os recursos saem nesse caso, das distribuidoras de energia e outras entidades. Eu fui de um momento onde o recurso estava disponível o tempo todo, a fundo perdido, onde a indústria não precisava nem retornar o investimento que seria feito para ela com esse dinheiro. E os projetos, mesmo assim, tinham grande dificuldade de acontecer. Muitas vezes existia a dificuldade de doar equipamentos para as unidades industriais. Doar. Então, eu diria que os bons projetos que são hoje o obstáculo. Os bons projetos, se existissem desde aquele começo, dinheiro não era o problema. O que eu vejo agora de dificultador, você tem um potencial maior do que esse recurso, é lógico, né? Esse que você citou, da regulação da ANEEL, e você tem agora, nesse momento, agora eu vou falar algo muito específico nesse momento, um dinheiro caro. Você tem taxa de juros muito altas nesses últimos anos. Algo diferente do que estava acontecendo. Você estava com vários países com taxa de juros negativos, taxa de juros no Brasil nunca tinha sido tão baixa, né? Eram situações positivas para a utilização de recursos para eficiência energética. Eu diria que agora existe um grande dificultador, que foi esse encarecimento do valor do dinheiro, e os projetos têm que ser muito bons para que se adequem a essa nova realidade. A alteração de políticas de investimento do que é regulado pela ANEEL, tudo bem, isso pode ser pleiteado, pode ser negociado. Mas então eu quero frisar, a última vez nessa resposta bons projetos, projetos com bom retorno e não só pelo benefício financeiro em geral que traz eficiência energética, né? Como o Bruno falou, você ainda tem a melhor cadeia de benefícios socioambientais, porque lembra que a eficiência energética ela não atua só na geração, nem só na transmissão, nem só na distribuição. Eu diria que é a única ação que beneficia todo o sistema de forma incontestável. Então, essa é a resposta. Bons projetos sempre foram o obstáculo. Quem gerar bons projetos, projetos com bom retorno, o espaço sempre pode ser galgado, mas eu diria que é aí que está o obstáculo. Quando você fala em bons projetos, quais são assim as falhas que são mais comuns assim de serem encontradas nos projetos e que acabam inviabilizando o uso desses recursos? Há mais ou menos 5 anos atrás, o Ministério de Minas e Energia e outras entidades utilizou uma parte desses recursos, né, o que tenha sido de pesquisa e desenvolvimento, e gerou um documento, um livro de 3.000 páginas, mais ou menos. Então, escolheram algumas pessoas de diversos setores para escrever capítulos, e para mim foi designado Eficiência Energética Industrial. Eu redigi esse capítulo, né? E eu lembro que o que foi pedido para nós era, olha, liste itens do Brasil
que podem atrair o investidor, seja o investidor nacional, principalmente o investidor estrangeiro. Então, alguns nichos foram identificados. Eu vou falar qual foi a conclusão, né, que pelo menos no que foi de minha responsabilidade eu cheguei. Não vale mais a pena o Brasil investir em algumas produções que sejam ligadas à eficiência energética, vou me restringir às ligadas à eficiência energética. Vou dar um exemplo. O que nós podemos investir para criar uma produção de LEDs nacional? Existe possibilidade disso? É factível econômica e tecnicamente? Eu respondi que não seremos competitivos. Vale a pena hoje o Brasil criar uma fábrica de células fotovoltaicas nacional, investir recurso, tempo e dinheiro? Também escrevi que não. Então, quais seriam os itens tecnológicos onde se vale muito a pena investir, que o Brasil tem capacidade? Itens de inteligência, sistemas, métodos de operação, que nós estamos falando bastante de motores, né? O grande consumidor industrial. Nós temos fábricas que produzem motores de grande eficiência. Mas mais do que só produzir um motor de grande eficiência, a forma como esse motor é utilizado, relacionando o PCP, o planejamento e controle de produção, a tecnologia está a inserir inteligência, onde o Brasil tem capacidade de fazer, onde nossos técnicos têm capacidade de fazer e onde nós somos competitivos tecnologicamente. Não correr atrás de bondes que já passaram. Perfeito. Você está falando aí de aproveitar a nossa expertise, né? Bom, Bruno, eu queria voltar aqui com você sobre as ESCOs. Que outras, você já falou um pouco aí da importância dessas empresas para a indústria e da indústria para o desenvolvimento dessas empresas, né? Mas quais seriam as condições que ajudariam as ESCOs a aumentar essa oferta de serviços energéticos justamente para o setor industrial, onde a gente vê um potencial de economia e de eficiência energética maior? Pronto. Vou seguir um raciocínio meu lógico, baseado também em algumas palavras do que a Alexandre colocou, e até para explicar o ponto, por que a gente fala que a eficiência energética é bom do ponto de vista socioeconômico, né, vamos dizer assim. Então, imagine hoje que você, o país, ele volta a ter um crescimento industrial, a economia volta a se desenvolver e alavanque dessa forma o desenvolvimento industrial. Vamos precisar de energia. E aí você vai dizer quais são as novas fontes de energia que a gente vai precisar. Então, vamos lá, vamos para a hidroelétrica. Então, obviamente, já se utilizou, né, grande parte dos mananciais de reservatório de água no país para desenvolver as grandes hidrelétricas. E supõe que eu preciso desenvolver mais uma, a exemplo de Belo Monte. Então, qual é o impacto ambiental que eu vou ter que ter? Vou ter que alagar áreas imensas, vou ter que deslocar cidades inteiras, né? Vão existir danos ambientais aí irreparáveis para esse processo. Então, por isso que do ponto de vista ambiental, a eficiência energética é boa, né? Se você começa a não necessitar daquela energia porque você tem equipamentos mais eficientes, você passa a não ter um impacto ambiental no desenvolvimento. Quando eu falo de solar, claro que eu também tenho impacto ambiental. Várias grandes áreas da Terra vão ser cobertas por placas solares, né? Se eu for para a questão da eólica, da mesma forma, várias áreas vão ser ocupadas e linhas de distribuição vão precisar ser desenvolvidas. Na área da linha de distribuição, precisa de área de servidão, né? Aqueles X metros para cada lado da linha. Então, vou ocupar áreas imensas de terra e vou ter uma interação com as comunidades locais. Então, isso ficou bem claro, esse momento, porque é bom do ponto de vista ambiental e social, né? E agora, do ponto de vista econômico, é isso. Então, você tem um custo para médio aí, para um desenvolvimento de eficiência energética 12 vezes menor do que a geração. Então, a gente está em torno de 8 centavos, né, o quilowatt-hora economizado, e aí você vai ter uma geração hoje aí em torno de R$ 1, no caso das termoelétricas, perto de R$ 2, para você gerar, quer dizer, o preço final na casa do consumidor, né? Então, por isso ele é bom do ponto de vista econômico. Então, quando você pega esse viés, se desenvolver
uma política pública de eficiência energética é bom do ponto de vista social, econômico, né, e ambiental, você precisa incentivar isso de alguma forma. Qual é o grande problema da indústria? Imagine que você tenha hoje, se coloca no papel do industrial, você tem a sua indústria, ele está com equipamentos aí obsoletos, você perdeu 2, 3 anos aí da pandemia, quer dizer, da vida útil desses seus maquinários, você tem uma concorrência aí enorme, né, dos produtos chineses, asiáticos, né, americanos aí, e que estão inundando o mercado a preços muito baixos. Como é que eu vou competir com isso? E aí eu vou ter que fazer ainda um investimento de eficiência energética para ter um retorno de alguns anos, né? Depois, então o recurso do industrial ou do comerciante ele fica dividido entre isso, entre investir no seu estoque, investir no seu negócio para gerar mais oportunidade de venda, inserção do seu produto no mercado local, ou fazer um projeto de eficiência energética para reduzir o seu custo. Na verdade, ele precisaria, numa crise, você precisa atacar as duas fontes, né? Você precisa ter redução do custo de um lado e você precisa ter ampliação de vendas na outra ponta. Quer dizer, gerar mais notas fiscais e cada vez melhores, mais sadias, né? E maiores notas fiscais. Então, isso aí seria o ideal para as indústrias e para o comércio, com qualquer atividade econômica. Então, o que a gente vê é isso, você tem que ter políticas de financiamento, né, que tragam isso aí, como política de governo, para que existam incentivos de que estejam o acesso fácil a essa cadeia produtiva, né? Eu não posso, hoje em dia, quando você vê uma chamada pública, que é o projeto que tem disponível hoje da ANEEL, você desenvolve o projeto, aí você tem um custo de desenvolvimento do projeto, depois você submete esse projeto à ANEEL e depois você não sabe se esse projeto vai ser aprovado. Esse projeto tem viabilidade econômica, mas muitas vezes você tem um recurso de X milhões para ser distribuído em todos os projetos, então vamos supor, você tem 1 milhão que vai ser utilizado em projetos de eficiência energética por uma determinada concessionária. E aí chegam 20 milhões em projeto. Ele só consegue, obviamente, premiar o primeiro milhão. Os outros 19 milhões ficam sem desenvolvimento. Então, o que a gente precisa é isso. Eu acho que, primeiro, é uma política de incentivo, né, do ponto de vista financeiro, quer dizer, com taxas de juros mais atrativas no mercado, porque se for para você comparar, você desenvolver uma atividade que está beneficiando o país com a mesma taxa de juros de quem compra um veículo de um carro esportivo, então você não está trazendo atratividade para que o Brasil se desenvolva nesse sentido, né? Então, isso é necessário. A outra coisa também é ser criativo do ponto de vista fiscal, né? Então, por exemplo, a indústria de semicondutores, já há alguns anos, existem projetos específicos para importação de produtos na cadeia de semicondutores. Por exemplo, se o Brasil quiser desenvolver uma planta para desenvolvimento de placas solares, então alguns elementos daquela cadeia vão ter isenção no imposto de importação e algumas renúncias fiscais. Então, isso eu acho que seria interessante também. Se você tem uma solução hoje que está em outro país e que você pode importar esse produto para dentro da nossa cadeia, essa cadeia poderia sim estar sendo desonerada, né, a exemplo de outras ações que os governos federais já fizeram com outras políticas anteriormente. Então, basicamente, eu acho que passa por isso. A injeção de recursos financeiros para que esses industriais possam tomar esse crédito sem comprometer aquele investimento que ele tem que fazer na produção, na linha de produção, né? E aí sim economizar, ter um custo mais baixo para ser mais competitivo, para a indústria nacional ser mais competitiva, e também pensar em políticas de renúncia fiscal para fazer com que esses equipamentos cheguem mais baratos e aí torne-se todo o projeto mais barato no seu grande teor. Então, basicamente, seria isso. Perfeito. Bom, sua análise traz a importância, né, dessa questão fiscal e, assim como o Alexandre, você tem essa preocupação aí com o custo do financiamento. De fato, as taxas de juros estão num patamar muito elevado e, inclusive, dentro desse contexto, Alexandre, aí vai minha próxima pergunta, eu queria saber qual seria a relevância dos fundos garantidores criados recentemente com foco no segmento de eficiência energética, como FG Energia e o Desenvolve São Paulo, com recursos do Potencialize.
O fundo garantidor sempre foi uma mola mestra importante nesses projetos, porque às vezes o dinheiro não era acessível, porque não existia quem garantisse. Muitas vezes pediam garantias reais para a empresa de eficiência energética ou a indústria que recebia os insumos, né, oriundos de uma ação de eficiência energética. Isso ficava inviável, as pessoas iam dar o prédio da indústria, o maquinário, a ESCO ia dar seu escritório em garantia, né, era uma distorção. Mas vou falar uma coisa muito importante na linha do que o Bruno falou, como eu disse que muitas vezes o obstáculo eram bons projetos, em algumas situações onde o dinheiro era dado, né? Agora a parte de conseguir o dinheiro é importante demais nessa condição, principalmente de juros, astronômicos, né, e nós não sabemos quanto tempo isso vai ficar. Tem uma informação que é muito quente, ela não foi ainda para o mercado, deve ser publicado ou foi publicado hoje ou está para sair numa matéria no Valor Econômico. Como vocês estavam falando, o Bruno citou o exemplo de Belo Monte, eu passei essa semana em Belo Monte, né? Como eu disse, eu estava em Altamira, agora eu estou aqui no Pará, né? Retorno para São Paulo hoje, então fiquei circulando na região norte. No Brasil está acontecendo uma coisa muito interessante e tem tudo a ver com a eficiência energética e a importância da geração de um fundo de importância para essa atividade. Está ocorrendo o fenômeno da energia vertida turbinável. O que é esse conceito? Você está jogando fora a água que está na cota superior das usinas, que poderia passar pelas turbinas. Não é uma água que você não pode gerar energia por questão ambiental ou porque você não tem água nos reservatórios. Ela está sendo literalmente jogada fora. A entrada das renováveis no sistema brasileiro, que é importante, que tem seu valor ambiental e econômico, talvez não tenha sido feita da forma mais eficiente, pelo lado da eficiência energética, pelo lado ABESCO. Ela foi feita muitas vezes pelo lado comercial, de venda pura e simples e o aquecimento de um setor com grandes benefícios cruzados de outros setores para ele. Nós temos o desperdício nesses últimos 2, 3 meses de mais de R$ 1 bilhão que foi feito com essa água desperdiçada. Se esse dinheiro, esse recurso que foi usado para toda a disseminação das renováveis, principalmente da renovável de varejo, o fotovoltaico no telhado das casas, se uma parte disso for inteligentemente e eficientemente convertida em dinheiro para projetos de eficiência energética, sejam industriais, de qualquer forma, você pode evitar essa geração que não teve um espaço adequado e por isso gerou água vertendo, que é coisa mais pura do que onde já foi alagado, onde já foi feita a infraestrutura da hidrelétrica. Você verter a água e gerar energia, esse tipo de matriz seria aproveitada agora se uma parte desse benefício cruzado tivesse ido para a eficiência energética antes da inserção da renovável. Então, esse é um trabalho que a BESCO, de agora para frente, porque essa questão surgiu de forma intensa nesse exato momento, a BESCO vai trabalhar de forma intensa para descobrir um mecanismo e nós vamos propor a produção de um recurso financeiro para a eficiência energética dentro dessa equação que não foi tão bem construída, pode ser melhorada. Então é importante, né, vocês, quem tiver, as pessoas que estiverem assistindo, forem do ramo de eficiência energética, vejam sobre a energia vertida turbinável que aconteceu de forma intensa nos últimos 3 meses no Brasil. Dali que deve ser gerado um grande recurso para a eficiência energética e nós vamos batalhar por isso. Bacana, Alexandre, muito boa essa atuação aí da ABESCO no sentido de propor, né, mudanças e uma otimização maior do uso desses recursos. Eu queria voltar com você só um pouquinho na importância dessa linha Desenvolve SP, que conta com recursos do Potencialize. Você pode falar um pouquinho dela? Sim, quando a Expo, né, como nós estávamos falando, que era difícil conseguir o financiamento do projeto, tanto pelo lado do industrial, onde muitas vezes os insumos, quando eu digo insumo, onde eu vou colocar o motor, onde eu vou colocar as lâmpadas, o sistema de automação, é quem vai receber o uso final.
ele era solicitado para ser o garantidor, em alguns casos. Em outros casos, isso era solicitado pela ESCO. Quando você tem esse fundo, né, com a participação da Potencialize, Desenvolve São Paulo, quando você cria essa possibilidade de oferecermos esse valor como garantia do nosso projeto, você abre a porteira de projetos que seriam impossíveis antes. Então, para nós é de suma importância a participação de vocês na geração dessa abertura por nos auxiliar na garantia de um recurso que vem para as ações de eficiência energética. Bom, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Eu gostaria muito de agradecer por essa conversa. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Bruno. Obrigado, Juliana. Agradeço aí a oportunidade de falar um pouco sobre eficiência energética. Faz mais de 20 anos, né? Faz mais de 20 anos que a ABESCO levanta essa bandeira. Eu acho que já conseguimos, obviamente, grandes avanços nessas 2 primeiras décadas, mas entendendo que isso daí é toda uma vida, né? A eficiência energética sempre vai estar dependendo de novas tecnologias, e cada vez que essa nova tecnologia chegar, é uma oportunidade de renovação dos equipamentos, dos maquinários industriais, né? Então, pensar em eficiência energética é a mesma coisa de você pensar em como se desenvolver toda a nossa sociedade com as novas tecnologias, seja na tecnologia da informação, seja desenvolvendo projetos ambientais ou projetos sociais. Então, no nosso caso, nossa missão é essa, é criar projetos em que a sociedade continue tendo o mesmo conforto, realizando o mesmo trabalho, mas, obviamente, com menos energia. Obrigado, Juliana. Parabéns ao Bruno pelas explanações e dados muito importantes, e parabéns para todo o tema da Potencialize, né, dessa iniciativa da GIZ, que isso nos auxilia muito, incentiva a ação de eficiência energética, principalmente para as gerações que entram nesse setor agora. Então, vocês estão de parabéns, e a ABESCO está sempre aqui presente para auxiliar e impulsionar no que for possível. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, gente. Como vocês disseram aí, eficiência energética é um tema e um cuidado constante, né? E obrigada a vocês também que nos acompanharam nessa conversa. Bom, para aqueles que estão nos assistindo no YouTube, não deixem de comentar o que acharam e de assinar o nosso canal. Só para lembrar, o Potencialize é um programa de investimentos em eficiência energética para pequenas e médias indústrias que ajuda o setor em diferentes etapas, desde a capacitação de mão de obra ao fornecimento de crédito, financiamento e consultoria técnica. Ele é resultado da cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável, liderado pelo Ministério de Minas e Energia e coordenado pela Agência Alemã de Cooperação Internacional, GIZ. O Potencialize Convida é uma realização do programa Potencialize e tem produção executiva da Alter Conteúdo Relevante. Participaram desse episódio Gustavo Santos na produção audiovisual e sonora, Natália Araújo na edição, Eduardo Nunes na coordenação e eu, Juliana Rangel, na pesquisa, roteiro e apresentação. Aguardamos vocês no próximo episódio. Até a próxima!